Efésios capítulo 5, lerei de 15 até 18. Portanto, tenham cuidado com a maneira com que vocês vivem. E vivam não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor e não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão. Mas deixem-se encher pelo Espírito. Até aqui a leitura da palavra de Deus, queridos. Vamos orar mais uma vez? Pai querido, nós te pedimos por graça e misericórdia nesse momento, que o Senhor nos conduza à reflexão sobre esse tema que é tão importante, não simplesmente por aquilo que vemos, mas porque expõe o nosso coração. E nós oramos para que o Senhor nos dirija com lucidez, através da Tua palavra, para que tenhamos mentes e práticas sábias, cheias do Espírito. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. O tema é apostas online e bets esportivas. Já ouviu falar disso? Jogo do tigrinho? Faz a sua bet, né? Esportiva e tal. Nós vamos olhar numa perspectiva bíblica para esse tema. E como a Bíblia não, é óbvio, a Bíblia não fala diretamente a isso, mas nós vamos ver que há questões que levam as pessoas a mergulharem nesses temas e se tornarem escravas dessas coisas. Disso a Bíblia fala. O que leva as pessoas a serem escravas destes assuntos? Então, eu queria começar, eu pretendo fazer 4 coisas aqui. É muito assunto, muito material, não sei se vai dar tempo, mas se não der, vocês têm o material depois. Primeiro eu quero apresentar a situação atual, então eu vou trazer alguns dados de sites, de notícias. Depois eu vou trazer a perspectiva bíblica sobre o assunto. Quero trazer citações de um autor. Eu esqueci o livro em casa, justamente, eu trouxe ele toda semana para cá, né, para o escritório. E aí agora, todo dia da semana eu trouxe ele e aí hoje eu esqueci. Mas é um livro que fala sobre esse tema, na verdade sobre vício, e eu quero falar sobre ele em terceiro momento e por fim, aplicar, trazer algumas aplicações para a sua vida, para a sua família e para nós como igreja. Tá bom? Você conhece alguém que joga? Seja o joguinho do tigrinho, outro jogo parecido, que tem um sistema de apostas por base, ou que aposta no futebol, em aplicativos de aposta. Você conhece alguém? Levanta uma mão. Ok. Eu não vou perguntar se você faz isso, tá? Mas já perguntei e você já está respondendo no seu coração. Então, no final, pretendo fazer aplicações. Primeiro, para você ou para alguém que está já escravizado a isso, perdendo dinheiro e acabando com relacionamentos. Nós vamos ter uma aplicação, ou algumas aplicações para você. Segundo, para você que ainda não está escravizado, mas acha que está sob controle e tudo. Não, eu só brinco um pouquinho. Vai ter aplicações também para você que só brinca um pouquinho. E depois aplicações para você que é familiar, de alguém que está se perdendo por conta dos jogos. E para nós como igreja também. Tá bom? Então, que Deus nos dê graça nesse momento. Vamos começar com a situação atual. Pode passar, por favor. Eu tenho alguns sites aqui. Foi uma rápida pesquisa no Google. Coloquei sites de apostas, problemas para o brasileiro. E o primeiro site que apareceu foi do InfoMoney. O site está aqui embaixo. E eles dizem assim, os brasileiros destinaram, olha que loucura isso aqui, entre 20 bilhões e 30 bilhões por mês a apostas online nos 3 primeiros meses de 2025. 3 primeiros meses, janeiro, fevereiro e março. Segundo a estimativa apresentada pelo secretário executivo do Banco Central. Está havendo uma CPI lá no Senado sobre apostas esportivas.
Tem um dado aqui que foi o Gideon que me apresentou na semana passada, e assim, ele é alarmante. Em Atibaia, no ano de 2024, nós tivemos arrecadação com os impostos municipais o ano todo, de janeiro a dezembro. Nós tivemos uma arrecadação de 1,2 bilhão. Então, 1 bilhão e 200 milhões. Em um ano de arrecadação de impostos em Atibaia. Em outras palavras, em apenas 3 meses de 2025, os brasileiros gastaram cerca de 120 bilhões com apostas online, 100 vezes mais do que Atibaia demorou para arrecadar em um ano. É muito dinheiro sendo gasto, para não dizer outra coisa, nesses jogos. Tirando os outros jogos de azar que o Brasil já tem, que são legalizados, né? Então, assim, o governo está maluco porque as apostas online estão tirando dinheiro do brasileiro. Mas tem as apostas aprovadas pelo próprio governo, né? As da Caixa Federal são apostas legalizadas. Mas o sistema por trás é o mesmo. É muito dinheiro investido nisso. Há uma investigação, o segundo parágrafo coloca isso, da influência das apostas sobre o orçamento doméstico e eventuais vínculos entre o setor e o crime organizado. É óbvio, né? Onde movimenta muito dinheiro, você vai ter rombo dentro de casa, porque vai faltar dinheiro para outras coisas, e o crime organizado sempre vê uma brecha aí para se aproveitar, né? Segundo o presidente do Banco Central, abre aspas, parte da renda das famílias não está indo nem para consumo nem para poupança. Estamos vendo um fluxo financeiro significativo para sites de apostas, com potencial impacto na atividade econômica e no risco de crédito. Então, talvez você esteja pensando, isso não me atinge porque eu não jogo nessas coisas. Olha o que o diretor do Banco Central, o presidente do Banco Central diz. Algumas instituições financeiras já relatam que o histórico de apostas passou a influenciar o risco de crédito de clientes, o que pode impactar os juros cobrados à saúde e à saúde financeira das famílias. O que ele está querendo dizer? Se o dinheiro está saindo do mercado e entrando nas mãos dos sites de aposta, as pessoas estão começando a ser inadimplentes, então não estão pagando o carnê das Casas Bahia. Por quê? Porque estão devendo para apostas. O que vai acontecer? O rombo começa a aumentar. O que os bancos fazem para se proteger? Eles aumentam os juros. E isso é o que vai afetar o nosso bolso, que não temos nada a ver com a questão. Talvez você não esteja apostando, mas vai sofrer as consequências disso. As coisas vão ficar mais caras, vai ser mais difícil ter dinheiro. Por quê? Porque isso está causando um rombo no bolso do brasileiro, como país. Bom, um segundo site, agora a BBC, do Brasil, ela diz assim, em 2022 e 2023, olha que loucura, os divórcios motivados por vícios nos jogos de azar, como o jogo do tigrinho, representam cerca de 80% dos casos. Então, pensa em todas as pessoas que se divorciaram em 22 e 23, 80%, 8 em cada 10, foram motivados por jogos de azar. E agora eu vou apresentar para vocês os impactos disso numa família, por exemplo. E aí tem uma família aqui, um nome fictício, de Raquel. A história é verdadeira, mas o nome foi mudado para proteger a pessoa. Raquel estava grávida do segundo filho quando descobriu que o marido tinha um problema com apostas. Ela disse o seguinte, ele me pediu ajuda. Falou que não conseguia mais parar sozinho com esse vício de jogo. A gente tentou procurar ajuda várias vezes, mas não resolveu. E ele foi se afundando cada vez mais. Com o tempo, as perdas do marido se acumularam. 40 mil furtados da mãe, um pai de família. 50 mil da venda do carro. 20 mil em empréstimo feito em nome do pai da Raquel. E até 40 mil do valor de entrada pela venda da casa. Uma transação que ela agora tenta reverter na justiça. Ele vendeu a casa. Ela diz, ele arranca o dinheiro e não pensa em ninguém. Não pensa em filho, não pensa em nada. Depois ele começou a se envolver com bebida. Perdi o dinheiro na aposta e chegava em casa bêbado. E eu não aguentei mais. Pedi a separação quando ainda estava grávida da nossa filha. Apesar das perdas financeiras e do problema com o álcool do marido, ela se questiona se não deveria ter tido mais paciência e procurado ajuda nos lugares certos. Eu acho que faltou um pouco de sabedoria da minha parte. Talvez se tivesse lutado mais, não teria perdido minha família, diz Raquel. Parece um caso isolado, mas não é, né? Talvez você conheça
histórias semelhantes. Tem um outro caso, e esse eu acho que está no próximo slide. Não, está aí. Vinícius de Souza Campos, ele permitiu o nome dele aparecer aí porque ele é assistente social. E ele diz assim, ele estima que nos últimos 2 anos, mais da metade dos seus atendimentos, em clínicas privadas e no setor público, envolveram o vício em jogos, mais da metade. Um terapeuta familiar. E em muitos casos, ele diz, esse vício fica camuflado em outros problemas. Abre aspas. É comum que as famílias cheguem já em um processo de separação, em que um dos membros da família já está vivendo uma violência patrimonial ou até uma violência física em decorrência desse vício. Há casos em que uma criança, olha os professores aí, os pais, uma criança apresenta um comportamento agitado ou violento e aí, ao investigar mais profundamente, descobre-se que ela está inserida numa família em que um dos cuidadores está viciado em jogos. O comportamento das crianças é afetado por conta disso. Agora, uma matéria da Isto É. O próximo slide. Pode passar? Isso. Tem um caso aqui que não está projetado lá, vou ler para vocês. O caso de Gustavo Martins. Ele divulga o nome dele, está lá nessa matéria. Ele diz assim, perdi todo o meu salário para o Tigrinho. Do mês retrasado para o mês passado, o salário caiu na conta e foi tudo embora em questão de 1 dia e meio. Disse o mineiro Gustavo Martins, de 28 anos, em uma das postagens nas redes sociais em junho deste ano. A publicação, segundo ele, foi um alerta para quem cogita entrar nesse universo de apostas esportivas. Seu primeiro contato com as bets, então ele está falando do futebol, né, aquelas bets de futebol. O seu primeiro contato foi há 2 anos em uma brincadeira com os amigos. No entanto, a vontade de ganhar cada vez mais fez com que o mineiro se tornasse dependente dos jogos de azar. Quando eu comecei a ganhar dinheiro, a sensação era de total euforia, satisfação e prazer. Comecei com jogos de todos os tipos nas casas de apostas. Começou com esportiva, passou para todo tipo. Nos primeiros meses, Martins chegou a faturar 50 mil. E esse é o gancho das casas de aposta. Se você procurar se informar, você vai descobrir que o sistema, a casa sempre ganha. Então ele faz de um jeito para te capturar, no começo você ganha aqui, ganha ali, mas ele vai tirando aos poucos até que tira tudo que você tem, e aí você já foi capturado no vício daquilo, né? E o que acontece, está tendo a CPI das apostas lá no Senado, o que acontece com os influenciadores que divulgam isso? O que os influenciadores fazem? Eles gravam o celular deles e falam, está vendo, eu estou ganhando. Mas o que acontece por trás é, a casa de aposta dá para ele uma conta que não é a conta do povo comum. É uma conta especial, que é programada para vencer. Então ele está mostrando para você que está ganhando. Mas é mentira aquilo ali. O jogo, na verdade, é para tirar o dinheiro das pessoas. E é por isso que eles estão sendo investigados e acusados, né, de má índole. Bom, ele disse que ganhou 50 mil, mas o desejo era sempre por mais. É isso que acontece, não é? Vou só mais um pouquinho. Por causa dos lucros, cogitou, olha o que ele cogitou, até deixar o emprego e viver apenas com os ganhos. Contudo, as apostas começaram a sair do controle, comprometendo seu salário. Aí agora nós temos o que está na projeção. Um estudo da Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo, em parceria com a AGP Pesquisas, mostrou que 63% de quem aposta no país teve parte da renda comprometida com as bets, mais da metade. 2/3 teve a renda comprometida. Outros 19% pararam de fazer compras no mercado. E 11% não gastaram com saúde e medicamentos. Esses dados refletem uma tendência preocupante, evidenciada ainda mais por um relatório divulgado pelo Banco Central, que revelou que beneficiários do Bolsa Família gastaram 3 bilhões em sites de apostas esportivas somente no mês de agosto de 24. O valor equivale a 21,2% dos recursos distribuídos pelo programa no mês passado. Pense nisso. 1/5 do valor destinado ao Bolsa Família foi colocado no bolso das casas de aposta no ano passado. Ainda segundo o Banco Central, 24 milhões de brasileiros fizeram ao menos uma transferência desse tipo no país desde janeiro. A maioria dos apostadores tem entre, olha lá a média de idade, 20 e 30 anos. E gasta cerca de R$100 por aposta.
por aposta. Este valor sobe de acordo com a idade. Olha que interessante. Então, de 20 a 30 anos, R$100 por aposta. Conforme a idade vai avançando, brasileiros acima de 60 anos gastam em média R$3.000 com as bets. Quanto mais velho, que a gente esperava que era mais sábio, o que está fazendo? Gastando mais. Bom, tem um comentário aqui que não está na projeção. O vício em apostas online não afeta apenas o comportamento dos jogadores, diz a matéria, mas também altera o funcionamento do cérebro, de forma semelhante a outras dependências químicas como droga e álcool. Segundo uma psicóloga, Luciana Becker, e eu vou trazer alguns dados sobre o estudo dela, o sistema de recompensa cerebral é diretamente impactado pelo jogo de apostas. Agora, pode passar, eu acho que... Isso. Agora eu vou colocar citações dessa psicóloga. Quando uma pessoa ganha ou está prestes a ganhar, o cérebro libera grandes quantidades de dopamina, neurotransmissor associado ao prazer e à satisfação. Esse aumento gera uma sensação de euforia, incentivando o jogador a buscar repetir a experiência. A gente está falando de apostas online, mas isso se aplica a qualquer coisa. Você pode se tornar viciado no futebol, se tornar viciado no videogame, viciado em falar mal dos outros. Tudo o que vicia vai afetar o sistema de recompensa cerebral. E aí continua. Contudo, o problema se agrava com um fenômeno conhecido como tolerância. Olha o que ela diz. Assim como ocorre com substâncias psicoativas, o cérebro passa a exigir apostas maiores para atingir o mesmo nível de prazer. Então, assim, na primeira vez é muito gostoso, na segunda já não é tanto. Então, você arrisca mais porque você quer ter aquela mesma sensação da primeira vez. Eu ouvi um ex-dependente químico dizendo isso. Quando eu comecei com a droga, é isso. A primeira experiência que você tem com a droga, com a cocaína, ou até com crack, é uma viagem tão louca que todas as outras é uma tentativa de voltar àquela viagem que foi a primeira vez. Mas você já experimentou uma primeira vez, o seu cérebro já viu um prazer tão repentino que ele quer repetir aquilo. Então o vício é a pessoa tentando ter aquilo lá, mas ela nunca vai ter. E cada vez é pior. Isso leva a um comportamento compulsivo, com os jogadores assumindo riscos cada vez mais altos. Esse ciclo de dependência compromete a capacidade de tomar decisões racionais, perpetuando o comportamento adictivo. Em alguns casos, pode demorar muito tempo para que familiares e o próprio jogador percebam que o hábito está saindo do controle. Ela diz assim, o jogador apresenta uma incapacidade de controlar o impulso de jogar, mesmo quando o jogo faz com que ele tenha tido, por exemplo, perdas financeiras significativas, prejuízos nas relações pessoais e problemas no trabalho. O estresse por não jogar, mentiras e outros prejuízos na rotina também indicam a compulsão. Ele se tornou um viciado em jogo. E aí, o próximo slide diz que não é apenas uma questão familiar e financeira, mas também uma questão de saúde pública. O aumento desse hábito tem gerado preocupação entre especialistas da saúde, que veem o jogo como uma questão de saúde pública. Tem uma especialista aqui, uma psicóloga e pesquisadora, que afirma que a busca por tratamento de problemas relacionados a jogos de azar triplicou desde a liberação pelo governo federal. Ela diz, tem sido uma epidemia. O perfil inclui pessoas mais jovens, vulneráveis, sem parceiro e em condições socioeconômicas mais baixas. Também observamos associação com episódios de depressão e ansiedade. Fecha aspas. Essa é a realidade. Pelo menos um pedacinho da realidade dos jogos de azar no Brasil. O que a Bíblia diz sobre isso? Vamos olhar para a Bíblia? Bom, eu gostaria de fazer algumas considerações, são 3, apresentando a opinião da Escritura sobre esse tema. A primeira consideração é o que a Bíblia fala sobre trabalho, e isso está relacionado ao ganhar dinheiro. E aí, em segundo lugar, eu vou falar sobre a ganância, que a Bíblia fala sobre ganância. Em terceiro lugar, sobre o que está por trás do vício da jogatina. E aí é mais profundo. E é a parte mais importante para a gente. Então vamos lá. A primeira referência é que Deus criou o trabalho. Lembra disso? Como algo bom. Deus criou o mundo em 6 dias, no 7º descansou. Quando Ele criou o homem no 6º dia, Gênesis 2:15, vamos abrir lá. O Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden, para deitar em uma rede e relaxar por toda a eternidade. Foi isso que o Senhor fez?
para o cultivar e o guardar. O homem teria de trabalhar no jardim. O pecado ainda não tinha entrado no mundo e o homem tinha de trabalhar, porque Deus trabalhou. E se você olha no versículo 19, havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, trouxe-os a Adão para ver que nome lhes daria. E o nome que ele desse a todos os seres vivos, esse seria o nome deles. Não só cultivar e guardar o jardim, mas agora dar nome aos animais que Deus criou. Isso daria muito trabalho, não daria? Deus criou o trabalho. E você se lembra que os 6 dias da criação, ao término deles, o texto diz em Gênesis 1, 31, que Deus viu tudo que tinha feito e concluiu que era muito bom. Ou seja, o trabalho foi algo criado como muito bom e criado por Deus. Eu já ouvi uma vez uma frase, quem inventou o trabalho não tinha o que fazer. Né? Bom, esse tinha o que fazer sim. Foi Deus que criou o trabalho. Tanto é que Deus trabalhou por 6 dias e descansou no 7º. Quando é que o trabalho começa a se tornar difícil, pesado? Você se lembra? Quando? Quando o homem decide desobedecer a Deus. Eles comem do fruto que Deus disse para não comer. Então eles são procurados por Deus e Deus apresenta as consequências. Olha Gênesis 3, versículos 17 até 19. Depois da desobediência de Adão e Eva, Deus diz para Adão: por ter dado ouvidos à voz de sua mulher e comido da árvore que eu havia ordenado que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Em fadigas você obterá dela o sustento durante os dias de sua vida. Ela produzirá também espinhos e ervas daninhas, e você comerá a erva do campo. No suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, pois dela você foi formado. Porque você é pó e ao pó voltará. Por que é que o trabalho começa a ficar pesado? Por causa do pecado. Agora vai dar trabalho e vai ser cansativo, e ao plantar uma cebolinha na sua horta, você vai ter que colher também uma erva daninha lá e tirar ela de lá, porque senão vai sugar toda a energia que deveria estar indo para as plantas saudáveis e boas. E isso se estende a tudo. O trabalho é penoso, o trabalho é desgastante. É claro que o fato dele ser cansativo é natural, mas ele é tudo isso que a gente sabe por causa da queda. Bom, tem uma terceira implicação da Bíblia a respeito do trabalho. Ainda assim, o trabalho foi ordenado e regulado por Deus ao seu povo. Deus poderia ter visto isso e dito assim: quer saber, vamos parar de trabalhar. Porque trabalho vai dar trabalho, né? Por causa do pecado. O meu povo não vai trabalhar. O meu povo vai viver de maná que eu vou mandar do céu e água que vai jorrar da pedra para toda a eternidade. É isso que Deus faz? Não. Você lembra dos 10 mandamentos? Lembra do 4º mandamento? Abre em Êxodo, capítulo 20. Êxodo 28. Lembre-se do dia de sábado. Lembre-se que sábado, na linguagem hebraica, é descanso. Então, você pode ler esse texto dizendo: lembre-se do dia de descanso, para o santificar. 6 dias você trabalhará e fará toda a sua obra, mas o 7º dia é o descanso dedicado ao Senhor, seu Deus. Não faça nenhum trabalho nesse dia, nem você, nem o seu filho, nem a sua filha, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu animal, nem o estrangeiro das suas portas para dentro, porque em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. E ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de descanso, ou sábado, e o santificou. Perceba, Deus não só está dizendo que o povo vai ter que trabalhar, mas Ele está normatizando isso, porque a nossa tendência qual que é? É só trabalhar, 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 trabalhar. Tem gente que a tendência é só não trabalhar. Mas, normalmente, quando a gente começa a trabalhar e vê que isso vai trazer algum ganho para nós, a gente quer trabalhar mais, para ter mais coisas, para pagar as contas. E Deus sabia disso. Então Ele diz: vai ter um dia na semana que vocês vão parar. Tem que descansar e esse dia vocês dedicam para mim. É simples entender o sábado nessa perspectiva. Quem trouxe um peso tão terrível para o sábado foram os fariseus, lembra disso? Na época de Jesus, e hoje em dia tem muita gente também trazendo um peso enorme para esse dia. Mas olha como é simples. Você vai trabalhar em 6 dias, e no 7º você descansa, tem que parar um pouco. E nesse dia você dedica tempo para mim. É isso que Deus disse para o povo. Então Deus ordenou e regulou isso. Você lembra de Provérbios 6? Capítulo 6, versículo 6. Vamos lá rapidamente. Provérbios capítulo 6, versículo 6.
O autor de Provérbios diz assim, Provérbios 6:6. Vá ter com a formiga, ó preguiçoso. Observe os caminhos dela e seja sábio. Não está fazendo nada? Vai lá olhar as formigas no quintal. Olha para ela e aprenda com a formiga. Ela não tem chefe, nem oficial, nem comandante, versículo 8. No verão, prepara a sua comida, no tempo da colheita, junto o seu mantimento. Ó preguiçoso, até quando vai ficar deitado? Quando se levantará do seu sono? Um pouquinho de sono, um breve cochilo, braços cruzados para descansar, e a pobreza virá como um ladrão, a miséria atacará como um homem armado. Deus ordena o trabalho, Deus regulamenta o trabalho, e Deus chama todos nós a trabalharmos. Deixa de ser preguiçoso. A preguiça é um pecado. Bom, em terceiro lugar, o roubo e a cobiça do que é do outro é algo condenado por Deus. Você lembra desses mandamentos, nós não precisamos nem abrir. Êxodo 20:15, Deus diz, não roubarás. Está na mesma lista dos 10 mandamentos que acabamos de ler sobre trabalhar e descansar. O último mandamento, o 10º, fala, não cobiçarás o que é do teu próximo. A mulher, a plantação, os bens do teu próximo. Não cobice o que é dele. Bom, em quinto lugar, esses textos são importantes. Vamos para 1 aos Tessalonicenses, capítulo 3, lá no Novo Testamento. Não é, né? Porque é o capítulo 4. Acabei de ver aqui. Vou ler de novo, tá? Capítulo 4, versículos 11 e 12. Achamos? Então agora eu vou ler de novo. E se empenhem, agora sim, por viver tranquilamente, cuidar do que é de vocês e trabalhar com as próprias mãos, como ordenamos, para que vocês vivam com dignidade à vista dos de fora e não venham a precisar de nada. Agora sim, né? Ok, guarda essa informação do que Paulo está dizendo aqui. Vamos para um segundo texto, agora em 2 aos Tessalonicenses. Uma página à frente, no capítulo 3. Agora é o capítulo 3 mesmo. Versículos 7 até 10. 3, de 7 a 10. Porque vocês mesmos sabem como devem nos imitar, visto que nunca vivemos de forma desordenada quando estivermos entre vocês. Nem jamais comemos o pão à custa dos outros. Pelo contrário, o que Paulo e os seus companheiros fizeram? Trabalhamos com esforço e fadiga, de dia e de noite, a fim de não sermos pesados a nenhum de vocês. Não que não tivéssemos o direito de receber algo, mas porque tínhamos em vista apresentar a nós mesmos como exemplo, para que vocês nos imitassem. Olha o versículo 10. Porque quando ainda estávamos com vocês, ordenamos isto. Se alguém não quer trabalhar, também não coma. Um último texto, Efésios capítulo 4. Volte um pouquinho aí. Capítulo 4, versículo 28. Aquele que roubava, não roube mais. É só isso que a gente diz para o ladrão? Para de roubar. Não, se ele realmente se converteu e quer uma mudança de vida, pare de roubar, é a primeira coisa que você devia fazer. Mas não é só isso. Aquele que roubava, não roube mais. Pelo contrário, trabalhe. Fazendo com as próprias mãos o que é bom. Eu vou trabalhar de traficante, para a glória de Deus. Você vai fazer aquilo que é bom. Então existe trabalho ruim e trabalho bom. Trabalho moral e trabalho imoral. Trabalho certo e trabalho errado. Fazendo aquilo que é bom com as suas mãos, para que você acumule em seus celeiros e tenha uma farta poupança para a sua aposentadoria, é isso? Não, você vai ter o seu recurso, mas para que tenha o que repartir com o necessitado. É uma transformação completa de vida. Antes você roubava, agora você trabalha, conquista o seu próprio sustento fazendo o que é bom e também tem recurso para poder repartir com quem precisa. Bom, devemos trabalhar para nos sustentar, Paulo disse isso aos Tessalonicenses, não ser um peso aos outros e poder ajudar o necessitado, fazendo o que é bom com as nossas mãos. E aí tem um texto em Colossenses 3, vá um pouquinho à frente aí, Colossenses capítulo 3, versículos 22 a 24. Servos, está falando com escravos na época que tinham se convertido a Jesus.
Mas o princípio que está por trás se aplica a nós, certamente. Servos, obedeçam em tudo a seus senhores aqui na terra, não servindo apenas quando estão sendo vigiados, visando somente agradar pessoas, mas com sinceridade de coração, temendo o Senhor. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para as pessoas, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo Senhor que vocês estão servindo. A sexta consideração sobre trabalho é que devemos trabalhar como para o Senhor e não a homens. O que você faz, seja cuidar da sua casa, seja administrar uma empresa, seja dirigir um Uber, seja capinar um quintal, o que você faz deve ser feito para o Senhor. Como se Ele fosse o seu chefe. Como se você fosse apresentar o fruto do teu trabalho para Ele. E aí, tem um texto que talvez vai assustar alguns e vai desanimar alguns. Para outros vai ser bem legal. Em Apocalipse 22, olhe lá. Finalzinho da Bíblia. Começamos com Gênesis, vamos terminar com Apocalipse. 22, versículos 3 e 4. Quem é que acha que a gente vai trabalhar só até morrer? E depois é só descanso? Cuidado, é pegadinha. Olhe os versículos 3 e 4 de Apocalipse 22. Está falando do novo céu e da nova terra, a nova criação de Deus. Nunca mais haverá qualquer maldição. Lembra que a maldição entrou na terra por causa do pecado. Deus amaldiçoou a terra, por isso o trabalho é penoso. Mas lá no novo céu e nova terra não haverá mais maldição. Nela está o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão ou o adorarão. Contemplarão a sua face e na sua testa terão gravado o nome dele. Percebeu a palavrinha que ele usa para adorar ou servir? É a mesma palavra usada em outros contextos para traduzir trabalho. Os seus servos trabalharão, mas sem a maldição do pecado. Que tipo de trabalho a gente vai fazer lá? A gente vai ter que descobrir quando chegar lá. Mas serviremos a Deus com nossas mãos, não só em culto, mas também com a obra de nossas mãos como trabalho. Bom, essa é a opinião de Deus sobre o trabalho. Estamos juntos até aqui? Você sabia dessas informações? Talvez algumas a mais, talvez algumas a menos. Que bom. Segunda parte agora é sobre a ganância. Vamos para Provérbios, capítulo 13, versículo 11. Diz assim: a riqueza obtida com facilidade, tem uma tradução que eu gosto que diz até os ganhos ilícitos. Dinheiro que é ganho conquistado de forma ilícita, é um dinheiro sujo. A riqueza obtida com facilidade, essa diminui. Mas quem a ajunta pelo trabalho, esse a vê aumentar. Bens adquiridos facilmente logo são perdidos. Um segundo texto de Provérbios, capítulo 28, versículo 20. Olha lá. Provérbios 28, 20. Provérbios 28, 20 diz: o homem fiel será cumulado de bênçãos, mas quem tem pressa de enriquecer não ficará sem castigo. Já conheceu alguém com pressa para enriquecer? Normalmente jovem tem muita pressa para enriquecer, né? Conheci um negócio agora, olha, rapaz, você só tem que dar o seu dinheiro para mim, que eu vou administrar o teu dinheiro. Um pouquinho mais à frente, versículo 22, no capítulo 28 ainda. O ganancioso corre atrás das riquezas, mas não sabe que a pobreza há de vir sobre ele. Ele tem ganância, ele vai correr, correr, correr. E o que está vindo atrás dele é a pobreza. Eclesiastes, capítulo 5, versículo 10. O próximo livro aí da sua Bíblia. Eclesiastes 5, 10. Quem ama o dinheiro, jamais se fartará de dinheiro. E quem ama a abundância, nunca ficará satisfeito com o que ganha. Também isso é vaidade. O coração do homem nunca se farta. Então, nunca vai ser o momento de, eu vou parar porque já conquistei muito. Sempre vai ter um vazio e a busca por preencher aquilo. A ganância humana nunca é satisfeita ou saciada. Marcos 4, 18 e 19. Jesus está contando a parábola do semeador aqui. O semeador saiu a semear e enquanto ele está a caminho do solo em que ele vai plantar sementes, algumas caem pelo caminho, caem sobre as pedras, e aí ele fala, olha que interessante, no versículo 18, os outros, os semeados entre os espinhos,
são os que ouvem a palavra. Então, o semeador não queria lançar sementes ali, ele queria lançar no terreno bom para que produzisse fruto. Mas caiu entre os espinhos. E Jesus explica que tipo de solo é esse. Eles ouvem a palavra, versículo 19, mas as preocupações deste mundo, a fascinação da riqueza e outras ambições aparecem e sufocam a palavra, e ela fica infrutífera. A fascinação das riquezas torna a palavra de Deus infrutífera em um coração. Amar o dinheiro, olhar para o dinheiro como se ele brilhasse mais do que qualquer outra coisa. A palavra não vai produzir fruto naquele coração. Um pouco mais à frente, em 1 Timóteo, capítulo 6, um texto que você já deve ter ouvido na sua vida. Vamos lá para esse texto. 1 Timóteo, capítulo 6, versículos 9 e 10. Eu vou ler do 7 até o 10. Porque nada trouxemos para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Mas os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos insensatos e nocivos que levam as pessoas a se afundar na ruína e na perdição. Parece que a gente está descrevendo o que falou aqui no começo, né? Os que querem ficar ricos caem em armadilhas. E aí olha o versículo 10, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé e atormentaram a si mesmos com muitas dores. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Um pouco mais à frente, em Hebreus, capítulo 13, versículo 5, que a vida de vocês seja isenta de avareza. Contentem-se com as coisas que vocês têm, porque Deus disse, de maneira alguma deixarei você, nunca jamais o abandonarei. Esse texto é escrito num contexto de não viver em avareza. Em Filipenses 4, o apóstolo Paulo diz que ele aprendeu a viver contente com toda e qualquer situação. É uma coisa que a gente aprende. Então, somos chamados a aprender a viver em contentamento. Trabalhando, buscando coisas, mas não colocando dinheiro ou ganho acima do amor a Deus. Bom, chegamos à terceira parte do que a Bíblia fala, agora sobre o que está por trás do vício. A idolatria. Eu tenho uma definição aí que é a junção dessas duas palavrinhas que você deve ter reparado nos textos que nós lemos. Em alguns textos aparece a palavra avareza, em outros textos a palavra ganância. Pode estar traduzida de alguma outra forma na tua Bíblia. Mas juntando essas duas palavras na língua grega, a tradução delas daria mais ou menos isso aqui. Avareza ou ganância significa avidez para ter mais, cobiça, ansiedade por lucro ilegítimo, ou querer o que é do outro. Pense na mentalidade de alguém que quer ganhar na loteria ou num joguinho de apostas. Você quer conquistar um dinheiro que não te exigiu trabalho. Mas se é dinheiro, exigiu trabalho de alguém. De quem? Do outro. É um lucro fácil. E olha como isso é mais profundo, porque se é um dinheiro do outro, e eu estou vendo a realidade das notícias, de vidas sendo arruinadas, é um dinheiro do outro que pode ter sido conquistado com esforço e trabalho, que deveria ser dedicado à família dele, mas pode ser um dinheiro que levou alguém para a ruína e talvez até ao suicídio, que devastou famílias, destruiu lares. E eu quero esse dinheiro porque é um dinheiro fácil. Olha como nosso coração, ele é avarento e ganancioso. Você achou uma carteira cheia de dinheiro. É de alguém essa carteira. Não é seu, você não trabalhou por esse dinheiro. O que deveria ser feito? Tenta descobrir de quem é. Corre atrás do dono. Mas o nosso coração diz o quê? Foi um presente de Deus para você. Seu boleto vence amanhã. É bênção de Deus, coisa nenhuma. Seu coração mentindo para você. Bom, olha o que Deus fala sobre essas atitudes. Vamos para 1 Coríntios, capítulo 5, versículos 9 e 10. Na outra carta, Paulo já tinha escrito uma outra carta para os coríntios, a gente não tem acesso a essa carta. A gente só tem essa aqui. Mas ele escreveu uma outra. E nessa outra ele diz: já escrevi a vocês que não se associassem com os impuros. Quem são os impuros que os crentes não deveriam se associar, ter comunhão? Olha o versículo 10. Refiro-me com isto, não propriamente aos impuros deste mundo, aos avarentos,
ladrões ou idólatras, pois neste caso vocês teriam de sair do mundo. Mas, versículo 11, agora, escreva a vocês que não se associem com alguém que, dizendo-se irmão, for devasso, avarento, idólatra, maldizente, bêbado ou ladrão. Nem mesmo comam com alguém assim. Olha um pouquinho mais à frente, no capítulo 6. Agora o texto fica mais pesado ainda. Versículos 9 a 11. Ou vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se enganem. Nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem afeminados, nem homossexuais, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Alguns de vocês eram assim, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Perceba o que Deus diz sobre a avareza. O avarento não tem lugar no reino de Deus. Junto com todos esses outros pecados que a gente condena, mas a avareza também. Em 2 Timóteo, capítulo 3, quando nós vemos as qualificações para um presbítero, na verdade, 1 Timóteo, capítulo 3, ele não pode ser alguém amante do dinheiro. E aí, quando você chega na segunda carta, no capítulo 3, abra lá comigo, 2 Timóteo 3, de 1 a 5. Paulo diz a Timóteo o seguinte, 2 Timóteo 3, de 1 a 5. Mas você precisa saber disto, Timóteo. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Por que os tempos serão difíceis? Porque os seres humanos serão egoístas, ao segundo item da lista, avarentos. E aí ele faz uma lista de outras coisas mais, e termina o versículo 5 dizendo, tendo forma de piedade, mas negando o poder dela. Fique longe também destes. Dentro da igreja haverá pessoas avarentas. A pergunta é, quem você é? Quem você é? Olha o que Colossenses fala para nós sobre avareza ou ganância. Colossenses 3, 5 e 6. Volte algumas páginas. Portanto, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena. Imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos e a avareza. Que é, o que diz o texto? É idolatria. Por causa destas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. A avareza, na verdade, é o quê? É idolatria. O que é uma idolatria? É quando você tira Deus do lugar que lhe é de direito e coloca qualquer outra coisa, pessoa, desejo no lugar. E cultua isso e vive em função disso. A avareza é a idolatria. Você colocou o dinheiro, o poder, o ter como um Deus na sua vida. E idólatras, o que acontecerá com os idólatras? Apocalipse 21, versículo 8. Volte lá para o final da sua Bíblia. Apocalipse 21, 8. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos imorais, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que está queimando com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Idólatras serão condenados. Percebeu por quê os jogos de azar, as bets esportivas e o jogo do tigrinho são tão perigosos? Porque revelam um coração idólatra. Bom, eu vou apresentar para vocês algumas citações de um autor chamado Mark Shaw. Ele escreveu um livro, ele tem anos de experiência, é um norte-americano, anos de experiência com o tratamento de dependentes químicos, com o evangelho. Porque, normalmente, a gente tem alguém em dependência química, o que a gente faz? Manda para uma clínica, né? E aí lá na clínica vão falar um monte de baboseira para ele. De que ele é o centro do universo, né? De que ele é um doente. Sim, tem coisas que afetam o corpo e ele se torna dependente daquilo, mas é uma questão de coração, precisa ser tratado do coração dele. Porque o que normalmente acontece com alguém que vai para uma clínica? Ele vai ficar 2 semanas e depois volta a usar.
porque não foi tratado o coração dele. E o Mark Shaw, ele começou a trabalhar com o Evangelho, tentando alcançar o coração das pessoas. E esse livro chama-se Intervenção Divina, Esperança e Socorro para Famílias de Dependentes Químicos. É publicado pela editora Peregrino, do ano 2017. Esqueci de trazer ele aqui, mas ele vai ficar à disposição na biblioteca para você dar uma olhada, tá bom? Se quiser comprar, eu recomendo. Ele apresenta uma outra maneira de lidar com o dependente químico. Ao invés de mandar para uma clínica, traz para a igreja vai aprender a lidar com ele, porque é o Evangelho que vai transformar a vida dele. Então, ele define vício, e eu queria apresentar para vocês a definição de vício desse homem que já lidou com tantos casos à luz da palavra de Deus. Talvez você se identifique com algum vício, tá? Não com a jogatina, mas qualquer outra coisa. Leia e ouça isso com muito temor. De maneira simples, diz o Mark Shaw, o vício físico ocorre quando você satisfaz um apetite e um desejo natural com um prazer temporário, repetidas vezes, até que você se torna o servo daquele objeto de prazer ao invés de ser seu senhor. O vício é comparado à escravidão e à idolatria na Bíblia. Você faz uso daquela substância ou atividade temporariamente prazerosa para fugir, mas na realidade percebe que é escravo ao invés de ser livre. Seres humanos amam a fuga, pois ela parece tão libertadora, mas o vício é uma armadilha, que lhe faz pensar que você estará livre, quando na verdade você se torna um escravo. Deus lhe criou para ter liberdade em Cristo, mas essa liberdade da escravidão do pecado não foi algo sem custo. Ela custou a vida do Filho de Deus na cruz. Próxima citação dele. Se você eliminar o termo compulsivo da definição mundana de vício e substituí-lo pelo termo habitual, então você pode usar melhor esse termo vício. Então ele redefine o que é vício. Quando você faz essa mudança, o vício, olha o que ele diz sobre vício. É redefinido como o uso habitual, persistente de uma substância sabidamente nociva pelo usuário. Não é uma doença, não é que ele é vítima, é um uso habitual, persistente de algo que ele sabe que vai fazer mal para ele, mas ele não consegue parar e ele não quer parar também. Pelo menos enquanto usa. Uma vez que essa nova definição fica clara, o termo vício torna-se uma definição mais parecida com o pecado devastador da vida da embriaguez descrita na Bíblia. Essa nova definição também traz mais esperança para o cristão viciado e sofredor. Uma vez que os hábitos impiedosos e destrutivos podem ser substituídos por hábitos piedosos e produtivos, há esperança. Se você é um doente, não tem o que fazer. Se o vício é uma doença, sinto muito, você vai morrer doente. Já ouviu isso? Eu sou um viciado, eu só não estou usando, mas sou viciado pro resto da vida. Já ouviu isso? Ouviu ou não? O que Paulo disse em 1 Coríntios 6? Alguns de vocês foram assim, não são mais. Vocês foram lavados, santificados, justificados pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Vocês não são mais viciados, vocês não são doentes. Agora, se você redefine o que é vício, há esperança. Porque Deus pode transformar os seus hábitos e te libertar dessa escravidão. A mudança real e duradoura pode ocorrer e ocorrerá em sua vida. Por outro lado, olha o próximo slide. Se o coração do viciado não mudar, se o coração não muda, uma atitude viciada externa pode mudar, enquanto outra conduta viciada a substitui, ainda conduzindo à destruição. O que ele está querendo dizer é o seguinte: se não mudar o seu coração, você pode parar de fumar, mas vai começar a beber café igual um doido. Você só trocou um vício por outro. Você pode parar de fazer aquilo e vai fazer outra coisa sem estar percebendo. Os vícios só mudam, mas você continua escravo. O coração precisa mudar. Aquela pessoa que você ama, que é viciada e que está presa na armadilha do vício, necessita de um novo coração. Apenas Deus realiza esse tipo de cirurgia cardíaca. Deus substitui o coração de pedra por um coração de carne e coloca o Espírito Santo dentro da pessoa. Que transplante maravilhoso! Que grande cirurgião é o nosso Senhor! Aquela pessoa viciada que você ama precisa de uma cirurgia cardíaca radical como esta, ou o resultado será a autodestruição. Ele continua. Existe no coração do viciado um desejo egocêntrico, pecaminoso e obstinado de satisfazer um apetite que faz com que ele negligencie responsabilidades dadas por Deus e ou cometa aos atos nocivos para com o próximo e para consigo mesmo. Nas Escrituras, o termo coração, ao invés de dizer respeito a um coração físico real, significa a essência interior que contém todos os desejos, atitudes, emoções e raciocínios.
O raciocínio do viciado é a chave inicial que dispara a conduta viciada e precisa ser mudada por ele. O viciado precisa mudar a sua forma de pensar, para que ele tenha acesso a sucesso em sua batalha contra o vício. Um vício é um sintoma físico de um problema espiritual mais profundo no coração, chamado de idolatria na Bíblia. Se você é alguém viciado, o problema teu não é só o vício, o problema é o seu coração. É o coração que precisa mudar. O próximo slide. Em alguns vícios, o corpo da pessoa viciada acaba se tornando fisicamente dependente do prazer desejado por meio de repetidas experiências dele. O vício, olha lá, se manifesta em vários prazeres idólatras diferentes, incluindo drogas, isso a gente considera como vício, álcool também, sexo pode se tornar um vício, atos homossexuais podem se tornar um vício, alimentos, pode passar, é isso, agora sim. Alimentos podem se tornar um vício, apostas, sono pode se tornar um vício, assistir televisão pode se tornar um vício, o uso da internet, jogos de videogame, exercícios podem se tornar um vício, compras, gastar dinheiro, automutilação pode se tornar um vício, pessoas que se machucam, se flagelam. E existem muitos outros. Todas essas manifestações externas de idolatria podem se tornar fisicamente viciantes, no sentido de que o corpo da pessoa se adapta e se ajusta à satisfação física de apetite e exige mais para que a pessoa experimente a quantidade original de prazer. É o mesmo prazer, nunca saciado, vazio e temporário, que é sempre prometido pelo pecado. E ele diz, é como algodão doce. Já foi em um circo ou naquelas festas de criança em que cheira tão gostoso o algodão doce? E aí, aquele cheiro começa a tomar quem você é e eu preciso desse negócio. É quando você vai comer ele, já não é mais tão gostoso quanto o cheiro. E aí, a primeira bocada que você dá, o negócio esfarela e sumiu. Não é assim? Parece em muitos casos que o algodão doce é mais gostoso o cheiro do que o próprio algodão doce. E aí ele compara o vício com o algodão doce. Ar coberto com açúcar. Ele cheira e aparenta algo maravilhoso enquanto estamos distantes dele. Mas uma vez que o provamos, pronto. Nada. Nenhuma substância. Ele se foi. Essa é a experiência do viciado. Certas pessoas têm dificuldade em compreender como as compras e o jogar videogame, já estou no próximo slide, podem ser viciantes, pois jamais lidaram com essa obsessão em particular. Mas esta é a chave. Qualquer prazer, mesmo aqueles que são bons, como a intimidade sexual no casamento, podem se tornar uma conduta viciante quando o raciocínio e a ação de uma pessoa começam a fazer com que a pessoa deseje e exija fisiologicamente que o prazer seja satisfeito repetidamente, mesmo que isso machuque aos outros, ou ela mesma. Desta maneira, qualquer conduta externa pode ser mental e normalmente fisiologicamente viciante. Qualquer atitude, qualquer prática pode se tornar viciante. Ele define idolatria. Pode passar a próxima. E aí depois disso eu vou para as aplicações. O que é idolatria? Idolatria é um desejo pecaminoso no coração do viciado de agradar a si mesmo. A idolatria pega um desejo, que pode ser bom ou ruim, e o transforma em uma exigência. Normalmente o viciado deseja uma de duas coisas, frequentemente deseja as duas, mas é uma das duas que ele está buscando. Ou ele busca desfrutar de prazer, ou fugir da dor. É isso que o viciado está buscando, prazer ou fuga. Simples assim. A satisfação do desejo viciante é apenas temporária. E já que sua satisfação não é duradoura, o viciado haverá de querer satisfazer seu apetite repetidas vezes. Tais desejos de experimentar prazer não satisfeitos o dominam. Aí a procura por prazer o domina, e ele acha que tal satisfação temporária trará felicidade. Há um elemento de verdade no processo de raciocínio do viciado, por causa da euforia prazerosa resultante. Ele acredita que está certo. Entretanto, tudo que galga as alturas, tudo que sobe precisa descer. Tudo que sobe precisa descer. E frequentemente ocorre um nivelamento, depois de um pico de satisfação do vício, na forma de uma certa depressão. Ele sobe e cai. De maneira semelhante, próximo slide, o desejo de fugir ou evitar a dor fornece alívio e prazer temporários. Quando o alívio termina, o desejo torna-se uma exigência na mente do viciado, que, via de regra, não se satisfará até obter novamente o mesmo escape.
A procura por tal prazer idólatra leva uma pessoa a começar a julgar o próximo. E o julgar pecaminoso normalmente implica numa especulação acerca da motivação do próximo. O que o outro está... Ele quer meu mal. Por que ele não me deixa ter isso? Acima de tudo, ele revela a ausência de amor e interesses genuínos para com o próximo. Quando essas atitudes estão presentes, nosso julgar passou dos limites e estamos brincando com Deus. É aqui que a conduta do viciado gera ainda mais egoísmo. Abre aspas. Se você realmente me ama, você, mais do que todas as outras pessoas, vai me ajudar a conseguir o que eu quero. Quantas não são as mães que buscaram socorro já, dizendo, por favor, me ajuda com meu filho, ele é viciado em droga. E aí nós perguntamos, quem dá dinheiro para ele comprar droga? Eu. Quem leva ele na biqueira? Eu. Mas por quê? Porque eu tenho que cuidar dele, proteger meu neném. Ele é uma pessoa boa. O único problema é o vício, é que ele rouba as pessoas, ele me bate quando eu não dou dinheiro para ele. Mas ele é uma pessoa boa. Agora, o desejo não satisfeito, que se transformou em exigência, torna-se uma atitude crítica para com o próximo. Nós não apenas deixamos que um desejo idólatra governe o nosso coração, mas também nos posicionamos como mini-deuses julgadores. Eis uma forma para dolorosos conflitos. Tem esperança, não tem? Vamos ver a esperança, queridos. Eu quero apresentar 3 tipos de aplicações. Primeiro, para o viciado. Talvez você que está em idolatria e precisa de socorro imediatamente. Vamos para João, capítulo 8. João 8, 31 a 36. Diz assim, então Jesus disse aos judeus que haviam crido nele. Se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos. Conhecerão a verdade e a verdade os... Talvez você tenha repetido esse versículo enquanto votava na última eleição. Mas esse texto foi torcido, tá? Ele não significa o que disseram aí fora. Olha o que ele significa. Eles responderam, somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer seremos livres? São pessoas livres. E Jesus está falando que eles são escravos. Jesus respondeu, em verdade lhes digo, que todo que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa. O filho, sim, fica para sempre. Se, pois, o filho os libertar, vocês serão verdadeiramente livres. A primeira aplicação para você que talvez está se vendo em idolatria é creia em Jesus para se tornar verdadeiramente livre. Só em Jesus você é liberto da escravidão ao pecado. Em segundo lugar, segunda aplicação, eu não vou abrir todos os textos que estão ali, mas em Isaías 57:15 Deus diz, assim diz o alto e sublime, habito no santo lugar, mas também habito com contrito de espírito, para vivificá-lo. Segunda aplicação para você que talvez está viciado, se você já é um crente em Jesus, bom, se não é, crê em Jesus, porque é a primeira coisa, é a única coisa que vai te libertar da escravidão. Segundo, reconheça o mal do seu pecado e se quebrante diante de Deus. Se você não reconhecer que está com um problema, ninguém vai conseguir te ajudar. Terceiro, em Provérbios 28:15, o sábio diz, aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas os que as confessa e deixa, esse alcançará misericórdia. Confesse e decida abandonar sua idolatria. 1 João 9 diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Em quarto, deixe o pecado, renove sua mente e se revista de Cristo. Em Efésios 4, Paulo fala sobre como é a transformação de vida de alguém. Você abre mão do pecado, lembra que a gente falou? Aquele que roubava, não roube mais, jogue fora o pecado. Pare de apostar. Mas aí como é que eu vou ser transformado? Renove a sua mente com a palavra e então comece a praticar a justiça. Roubava, não roube mais, mas agora trabalhe para poder ajudar o outro. Apostava, não aposte mais e agora use o seu dinheiro para coisas honestas. Comece a mudar os seus hábitos. Romanos 6 fala sobre a prática da justiça. Se antes você estava escravizado, usando os membros do seu corpo para o mal, agora use os membros do seu corpo para o bem. Se o seu celular estava sendo usado para o mal, comece a usar para o bem ou pare de usar. Se o seu dedinho
Estava sendo usado para o mal, pare de usar para o mal. Comece a usar para o bem, para abençoar vidas. E por fim, eu queria abrir esse texto em Tiago 5, versículos 13 a 16. Talvez o que mais vai te ajudar hoje. De maneira prática, claro. Tiago 5, 13 a 16. Alguém de vocês está sofrendo? Faça oração. Alguém está alegre? Cante louvores. Alguém de vocês está doente? Chame os presbíteros da igreja. E estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo, em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, estes lhe serão perdoados. Olha o versículo 16. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros, e orem uns pelos outros, para que vocês sejam curados. O último conselho para você que está viciado: busque ajuda. Você já deve ter reparado que sozinho você não consegue sair dessa, né? Busque ajuda. Busque pessoas maduras, crentes, sábios, que vão agir com discrição, mas também vão te ajudar, te confrontar e vão te pegar na mão e caminhar com você para te ajudar a ser libertado desse pecado. Busque ajuda. Estamos aqui para ajudar. Tem aplicações para aquele que ainda não é viciado. E aí talvez é você. Lembra do que Paulo disse? Tudo me é lícito. Lembra que os coríntios diziam para ele? Mas nem tudo convém. Tudo posso, mas não me deixarei dominar por nada. Bom, a primeira coisa que você que ainda não é viciado, mas gosta de flertar com apostas, com bets, reconheça o perigo dos jogos de azar. Reconheça que é um perigo. Eles podem te levar à idolatria, se é que já não levaram. Segunda aplicação para você que ainda não está viciado: não se submeta novamente ao jugo da escravidão. Paulo fala isso aos Gálatas: vocês foram livres, não voltem mais uma vez para a escravidão. O que pode acontecer com um crente em Jesus? Ele é liberto da escravidão ao pecado. Agora ele é chamado a viver livre, mas ele pode novamente se submeter à escravidão. É claro que ele pode sair se ele dá abertura para Cristo transformá-lo novamente e tirá-lo de lá. Mas eu e você, mesmo crentes no Senhor Jesus, podemos voltar à escravidão e nos tornarmos escravos do pecado. Não precisamos mais. Antes tínhamos amarras, algemas que nos prendiam ao pecado. Agora não tem mais algema, mas a gente pode voltar e ficar lá dentro da cela, com a porta aberta. Porque a gente voltou à escravidão, porque foi dando margem e abertura ao pecado. Então não se submeta novamente ao jugo de escravidão. Terceira aplicação: viva como filho da luz, não mais como trevas. Efésios 4 fala sobre isso. Efésios 5, perdão. Não mais viva falando de coisas que o mundo fala, praticando coisas que o mundo pratica. Viva como alguém que foi realmente tirado das trevas. E por fim, o texto que a gente leu na introdução: viva de maneira sábia, aproveitando bem o tempo, de acordo com a vontade do Senhor e controlado pelo Espírito. É isso que Deus quer de você. Mas eu aposto e não tem nada. Cuidado. Cuidado. Muito cuidado. E por fim, aplicações aos familiares e à igreja local em geral. Efésios 5:11, vamos ver para esse texto, olhar esse texto. Efésios 5:11. E não sejam cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Pelo contrário, tratem de reprová-las. A primeira aplicação para nós que somos familiares de alguém viciado, ou como igreja, é não sermos cúmplices do pecado e reprovarmos o pecado. Nesse livro que eu citei, eu até trouxe várias citações aí, não vai dar tempo de ler, mas ele fala sobre o familiar do viciado se tornar um possibilitador. É assim que a psicologia secular chama. Alguém que possibilita o vício do outro. E aí você não sabe o que fazer. E ele usa esse texto e diz: você tem que confrontar e deixar que o viciado lide com as consequências dos seus atos. Ele precisa sentir na pele que os atos dele têm consequências. Confronte e reprove, não seja cúmplice das obras das trevas. Mas tem uma segunda aplicação, que é Gálatas 6, a gente vai fechar com esse texto. Volte algumas páginas, Gálatas 6, versículos 1 e 2. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vocês que são espirituais, restaurem essa pessoa com espírito de brandura.
E que cada um tenha cuidado para que não seja também tentado. Levem as cargas uns dos outros e assim estarão cumprindo a lei de Cristo. Talvez a melhor forma de ajudarmos as pessoas, além de reprovarmos os seus atos, é nos colocarmos à disposição, a restaurá-los, com brandura e com cuidado para que nós não caiamos no mesmo pecado. Talvez você está condenando o fumante, o alcoólatra, o que usa drogas, o que está viciado em jogos de azar, apontando o dedo para ele, se esquece que você é viciado em Coca-Cola, que você é viciado em café, é viciado em açúcar, é viciado em novela, é viciado em TikTok. Então, cuide para que você também combata os seus próprios ídolos, para poder ajudar o outro. Lembra que Jesus disse? Você vê a faísca, a fagulha, um pedacinho de madeira, a ferpa no olho do irmão? Você tem que ir lá ajudar ele a tirar, mas primeiro tira a trave do teu. Tira a trave do teu olho, então você vai ver melhor para poder ajudá-lo. Então, o viciado em apostas está errado e precisa sair disso. Ele precisa ser confrontado, precisa ser alvo de misericórdia da nossa parte. Mas a gente só vai ter essa atitude se a gente olhar para si mesmo e identificar onde eu sou viciado. E eu também preciso lutar contra essas coisas para poder ajudá-lo. E essa é a vida da igreja. São pessoas quebradas, pecadores, que encontraram o Redentor e estão caminhando, seguindo a Jesus. Amém? Querido Deus, obrigado por esse momento de reflexão, porque a Tua palavra, ela fala a todas as áreas da vida e não só confronta pecados, mas traz esperança. Oro, Senhor, para que essa manhã tenha servido para isso, para nos instruir, mas principalmente trazer esperança. Para aqueles que estão presos aos jogos, para aqueles que são familiares de alguém que está preso aos jogos, e para nós como igreja, como conversar com as pessoas no trabalho, na escola, e como ajudá-las, Deus. Ajuda-nos, Senhor, com a Bíblia em mãos, olhar para o mundo e interpretá-lo à luz da Tua palavra. E sempre com graça e misericórdia, apontando para a salvação em Jesus. Senhor, oramos no nome de Cristo. Amém.